A sua mãe não te dá permissão para você viver os seus relacionamentos amorosos e com isso você tem olhado para a sua vida e tem visto uma série de aspectos sendo atrasados pelo controle, pela dominância da sua mãe. Pois bem, isso tem tudo a ver com o que a gente vai, no caso que a gente vai analisar aqui hoje no Clube da Liberdade. Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Quero fazer um convite muito especial para você, porque na próxima semana, na segunda-feira, começa a Missão Independência, um evento que eu tenho preparado para você com todo carinho, para lá mostrar para você o passo a passo para você viver com liberdade na relação com sua mãe. Para isso, você apenas tem que ir lá no link que está na bio, na descrição desse vídeo aqui, clicar, entrar no grupo do WhatsApp para que você receba esse material, essas aulas, que elas são exclusivas para as super comprometidas. Vai ser muito maravilhoso. Meninas, no caso de hoje, daqui, olha o que é que ela conta pra gente. Boa noite, me chamo tal pessoa, mas a gente sabe que as lives aqui são anônimas, então eu não reconheço, não falo o nome de ninguém. Você é a resposta das minhas orações. Preciso me libertar pra viver minha vida com autonomia, mas não tenho permissão da minha mãe. Tenho 43 anos, Nunca casei. Isso também tem muito a ver com ela. Pra ela, nenhum namorado presta pra mim. Ela não quer que eu case. Ou seja, a gente tem aqui claramente uma mãe que, a nível dos relacionamentos amorosos, bloqueia completamente a vida da filha. Inclusive, né, deve bloquear outras série de questões aí na vida dessa mulher. Primeiro de tudo, o que é que a gente precisa entender, né? Quando ela coloca aqui, quando ela escreve aqui, eu não tenho permissão da minha mãe, a gente precisa relembrar o fato de que o movimento de independência emocional, o movimento de liberdade, é uma chave que vira de dentro para fora. Não é algo que a sua mãe te dá, não é algo que ela valida, porque esse processo de espera, esse processo de querer que o outro te entregue aquilo que você precisa, é justamente o processo, o ciclo da dependência emocional. Você tá presa à sua mãe, esperando que ela te valide, esperando que ela encoraje você, esperando que ela aplauda você no seu processo de independência, que ela reconheça as suas necessidades, a sua necessidade de sair de casa, a sua necessidade de ter uma família, a sua necessidade de ter um relacionamento amoroso, a sua necessidade de viver os seus sonhos. Só que quanto mais você espera isso, mais dentro você está da prisão emocional, que é a dependência emocional. Você não para você ser livre, a sua mãe ela não tem que passar por esse processo de validação. Isso é uma autorização que a filha dá. E esse é um processo revolucionário. Isso parte da própria decisão da filha. Quando ela vai empenhando uma série de posturas maduras para que ela viva a realidade que ela deseja. Eu gosto sempre de lembrar que você é a única mulher no centro do poder da sua vida. Ou seja, você não pode mudar a sua mãe. Você não pode controlar a sua mãe, mas você pode controlar as suas ações, você pode influenciar as suas ações e você pode transformar a sua vida. Você pode ter a vida que você deseja, fazer de você o seu grande projeto de vida e isso não precisa passar por nenhum tipo de permissão da sua mãe. O que é que acontece, né, na cabeça dessas filhas que ficam esperando, de modo consciente ou inconsciente, esse processo de validação? A gente tem aí o ciclo da dependência emocional. A sua mãe e você estão dentro desse ciclo de dependência emocional. De que modo? A sua mãe recebeu um entendimento sobre a vida na relação com a mãe dela, referenciais, um processo de identidade, visão de mundo completamente distorcido. Então, ela passou para você também um referencial distorcido. Que referencial é esse, Milena? Um referencial de amor. A sua mãe, ela não tem internalizado dentro dela um bom padrão de amor. Às vezes foram mulheres que viveram, né, um cenário ali de escassez, de desamparo, de desproteção, um nível de vulnerabilidade e negligência diante da vida. Então ela não tem um bom repertório construído.
E justamente por não ter esse repertório bom construído diante da vida, por ter muitas feridas, por muitos traumas, esse seria mais um motivo ainda para você se validar no seu processo de independência de forma autônoma e protagonista. E não esperar a sua mãe. Porque daqui que ela contorne todo esse cenário, daqui que ela faça o movimento de perceber as feridas e as questões que ela tem dentro da dinâmica familiar dela, depois que ela olhe para as próprias questões, os impactos, as tomadas de decisão, isso é um processo extremamente exaustivo, desgastante, pesado, doloroso. Aí só então ela olharia para as consequências daquilo que ela trouxe, né, dela própria para a relação com você. Então, até se uma mãe entrasse em um processo de mudança, em um processo de transformação, ela querendo, a filha não seria o alvo principal dessa transformação. Primeiro ela teria que fazer uma volta ao passado, depois uma volta para ela própria, para então ela dedicar um olhar de mudança e de perspectiva sobre a relação com a filha. É uma coisa dolorosa, mas é importante vocês saberem que a gente pode ser tão livre, mas muitas vezes a própria cabeça da filha, ela tá se achando muito importante. Ela tá se achando muito importante na relação com a mãe. Só que você não é tão importante assim na relação com sua mãe quando ela quiser mudar, quando ela quiser transformar. Ela é a pessoa mais importante da vida dela, ela é o centro do mundo dela, não você. Mas muitas vezes a própria filha tem essa ilusão de querer ser o centro do mundo da mãe. Você não é o centro do mundo da sua mãe, você é o centro do seu mundo. Quando a sua mãe tenta fazer você, né, do projeto da vida dela, ela tá querendo fazer você do centro do mundo dela. E é justamente isso que você precisa firmar o pé. É justamente isso que você precisa contrariar, frustrar, quebrar essas expectativas. Eu lembro de uma certa vez em que a minha mãe me ligou. E aí ela me ligou e ela tava passando por algumas situações, ela tava chorando muito no telefone. E aí eu tenho uma irmã mais nova, e aí minha mãe dizia assim no telefone: vocês são o amor da minha vida, vocês são o projeto da minha vida. Ela dizia alguma coisa assim, né, nesse nível grandioso. Não, vocês são tudo da minha vida. Foi isso. Vocês são tudo da minha vida. Então ela ligou e ela chorava, ela dizia: vocês são tudo da minha vida, o tudo da minha vida. E aí eu prontamente me posicionei, eu disse assim: não, a gente não é um tudo da sua vida. Não somos o tudo da sua vida. Porque, inclusive, é muito pesado para uma filha ser o tudo da vida de uma mãe. Você é o tudo da sua vida. Ou deveria ser o tudo da sua vida. Mas nós não podemos ser. E aí, quando ela escutou isso, ela prontamente, que estava chorando, que estava aos prantos, ela ficou em choque, ficou paralisada, assim. Mas essa é a grande verdade. Uma filha, ela não pode ser o centro do mundo da vida de uma mãe. Ela não pode ser o tudo, o grande amor, o projeto da vida. Tem que ser a própria pessoa. E não vai ser a própria pessoa no papel que ela exerce, que é o papel materno. É justamente ela enquanto pessoa que vai olhar para ela, que vai se fazer bem. Quando nós nos fazemos bem enquanto pessoas, enquanto mulheres que somos, as relações que desempenhamos no mundo, inclusive um desses braços, dessa vertente, é a vertente do papel materno, ele com certeza vai beber dessa raiz de felicidade, de tranquilidade, de maturidade, de discernimento. É importante vocês pensarem que o papel materno é como se fosse os frutos de uma árvore. Ali é o desenvolvimento de uma raiz muito mais profunda. Essa raiz é a nossa essência enquanto ser humano. Essa raiz é a essência enquanto mulheres. E muitas vezes a essência da sua mãe, ela tá numa essência o quê? Distorcida. Ela tá numa essência que ela não tem os... Vamos pegar essa analogia aqui que eu trouxe, né? Ela não tem as vitaminas, os minerais. Ela tá num processo de trauma, de feridas emocionais muito grande. Então não tem como a projeção desse fruto dentro, né, do papel materno, ele vir também de uma forma positiva. Ele vai vir num padrão distorcido. Ele vai vir machucado, lesionado. Ele vai vir ali completamente num estado não saudável de como ela se mostra para o mundo. E por isso mesmo a filha precisa olhar para esse cenário e entender que não é uma permissão que a sua mãe dá, mas é um processo revolucionário no qual você se autoriza a viver.
Porque você olha para a vida da sua mãe e você diz assim, eu não quero isso para minha vida, eu quero fazer diferente. Eu quero quebrar esse legado. Então é com você, não é mais com a sua mãe. É sobre a sua autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Então a sua mãe está dentro de um ciclo de dependência emocional, sim, que é um ciclo de controle e dominância, ou seja, ela viveu um passado, né, com as questões e as feridas dela, porque ela aplica o controle, porque ela quer de alguma forma assegurar que esse passado nunca mais volte. Então, inclusive, ela quer assegurar que a vida que ela não teve, mas a vida que ela desejou, seja vivida através das suas próprias filhas. Então, por isso que ela tenta manipular, fazer chantagem, né? Contar uma série de historinhas ali na cabeça da filha, para que a filha tome as decisões que ela quer, para que a filha, né, seja uma grande massa ali de manobra daquilo que ela deseja para a vida dela. Só que essa mãe recebeu um padrão distorcido de ser, um padrão de vida completamente equivocado e passou para a filha. A filha, muitas vezes, quando recebe esse tipo de conteúdo, ela sente o quê? Culpa. Se ela não agrada a um padrão que nasce de uma distorção, ela sente culpa. Por isso que é muito importante vocês saberem que a culpa não é parâmetro em nada para a gente mensurar o nosso comportamento. Na relação com a mãe, é muito importante que a sua postura ao pensar aquilo que você tem que fazer na relação com ela seja 100% racional. O problema é que as filhas estão muito emocionais. Ou elas estão boazinhas demais, ou elas estão reativas demais. Então, boazinha demais, aí dá muitos sims, faz tudo o que a mãe quer, ou deixou de se posicionar, ela não fala mais, ela não se coloca, ela acha que, né, ela tem medo da mãe, por exemplo. Já a filha reativa é aquela filha que a raiva tá sempre na ponta da língua, então ela sempre tá dizendo, ela sempre tá reagindo de uma maneira muitas vezes intempestiva, criando um conflito, né? Uma situação ali de desrespeito. É uma filha muito ansiosa, ou às vezes ela tá transitando. Ora ela tá no papel da filha boazinha, ora ela tá no papel da filha reativa, e aí ela tá sem padrão, sem parâmetro emocional nenhum. Então ela olha para esses comportamentos dela quando, né, ela tá dentro desse ciclo de dependência emocional. Ela não consegue se firmar nela própria porque ela tá sentindo muita culpa, o emocional dela tá completamente mexido, então ela não consegue pensar racionalmente naquilo que ela precisa enxergar, naquilo que ela precisa entregar na relação com a própria mãe. E muitas vezes a culpa termina sendo o parâmetro, que é justamente o parâmetro que é a consequência do padrão distorcido que ela recebeu da mãe, termina sendo o balizador das ações dela. Só que culpa, quando você sente isso na relação com a mãe, na verdade tem que ser um convite para você pensar se essa culpa faz sentido ou não. Porque essa culpa, ela é a consequência de uma convivência dentro de um padrão distorcido. Você recebeu um padrão de amor, um padrão de visão de mundo, um padrão de relação mãe e filha distorcido. A consequência disso é, se eu não agrado esse padrão que é distorcido, eu sinto culpa. E aí a culpa vira, muitas vezes, aquela atitude que a filha faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa. Emocionalmente, mais uma vez, ela tá sempre reagindo dessa forma. Quando, na verdade, ela tem que pensar racionalmente. Será que essa culpa, ela faz sentido? Será que esse sentir que eu tô aqui dentro de mim é verdadeiro? Porque eu sei, é uma coisa que eu escuto muito, minhas alunas dizendo assim, não, mas é porque eu sinto como se eu estivesse desagradando a minha mãe. Eu sinto, né, como se eu estivesse fazendo algo de ruim. Eu sinto como, quando ela me diz que eu tô sendo uma filha ingrata, que eu tô sendo uma filha ingrata. Mas quem disse pra nós que o sentir, ele é o parâmetro de equilíbrio no qual você vai olhar? Quem disse que o seu sentir, ele tá baseado na verdade? O seu sentir, o nosso emocional, nem sempre vai estar calibrado no padrão certo. Ele, muitas vezes, esse sentir vai ser calibrado dentro de um padrão distorcido, na qual você viveu por anos.
Por anos você viveu dentro desse padrão. Por anos você viveu com a sua mãe, batendo na sua cabeça, dizendo que tinha que ser de um jeito. Quando você fazia de um outro jeito, você tinha consequências ali na relação com ela. Muitas vezes a sua identidade foi sendo minada, a sua autoestima foi sendo minada. Então, como vai vir dentro de você um sentir calibrado, ancorado, de fato, em um padrão correto, coerente, com discernimento, com sabedoria? Não vai vir. E aí é justamente a filha que tem que passar a se questionar. Mas peraí, eu reconheço, né, que eu tô dentro de um ciclo de dependência emocional. Minha mãe me passa controle, passa um nível de dominância muito grande. Eu tenho dificuldades aqui de me posicionar na relação com ela. Tenho tentado, para quem tá tentando, né? Tenho tentado, mas muitas vezes não sei bem o que fazer. Será que o meu sentir, ele de fato está ancorado em um padrão coerente, em um padrão equilibrado, em um padrão onde eu tô sendo autônoma na minha vida, onde eu tô sendo protagonista da minha vida? Ou esse meu sentir ainda tá lá ancorado, puxando de raízes de amores distorcidos, de um referencial distorcido que a minha mãe trouxe para mim? Racionalmente, é assim que a gente precisa pensar sobre a culpa. E não simplesmente embarcar em fazer dela a nossa estrela guia. Racionalmente, a gente precisa pensar sobre essa relação, certo? Culpa, mais uma vez, não é parâmetro em nada para você fazer ou tomar qualquer decisão, para discernir qualquer coisa na relação com sua mãe. Você tem que pensar racionalmente, quais são os seus direitos enquanto pessoa, enquanto filha, que tá tudo bem desagradar a sua mãe, tá tudo bem você ir pro mundo, viver as suas experiências, viver o seu próprio repertório pessoal, criar a sua própria envergadura. Isso não passa em nada pela sua mãe, certo? E aí ela também diz uma outra coisa, né? Que ela tem 43 anos, nunca casou. Provavelmente, talvez, não tenha saído da casa da mãe. E aí a gente tem aqui uma outra problemática, que é o quê? Quando você passa muito tempo na casa de uma pessoa, no ambiente com a mesma pessoa, vivendo, né, muitas vezes sobre os termos daquela pessoa, aquela ambiência ali é prejudicial para você. Porque assim como você tá num determinado ambiente e aí você vê uma pessoa que é mais madura, isso inspira você. Às vezes você vê uma pessoa que tá acomodada na vida, que tá falando só sobre as dores da vida, sobre as coisas pesadas da vida. Aquilo ali te influencia? Lógico que aquilo ali te influencia, né? Isso é o que eu chamo de atrofia de vida. Você termina passando mais tempo do que deveria passar dentro da casa da sua mãe, na convivência com a sua mãe, de modo que isso vai promovendo uma atrofia. O seu tamanho vai sendo reduzido pela ambiência onde você está, porque você não consegue exercitar 100% a sua liberdade, o seu jeito de ser, né, no mundo, as suas vontades, porque você tem que dividir um espaço ali com uma pessoa, a forma daquela pessoa pensar, o jeito daquela pessoa pensar, o modo dela ser, as interferências que ela vai fazendo sobre a sua vida. Isso leva a uma segunda consequência. Muitas vezes você tem 30, 35 ou 40, 43 anos, mas você tá se sentindo uma adolescente na relação com sua mãe, que aí você tem que bater o ponto, a hora que você sai, a hora que você volta, com quem você vai, com quem você volta, entende? E muitas vezes, e logicamente, é importante que você saia da casa da sua mãe, com toda certeza. A questão é, se você ainda mora na relação com sua mãe, comece a exercitar a sua liberdade emocional dentro desse ambiente doméstico. Comece a exercitar, comece a se ver potente ali para fazer o que precisa ser feito, para tomar ações de posicionamento dentro da casa da sua mãe. Isso é muito importante, para que quando você saia, você não passe pelo movimento que é o da sombra materna. Que é o quê? Você sai de casa, mas a sua mãe não sai de dentro de você. É como se ainda tivesse a sombra dela assim, ao seu lado, guiando os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus padrões emocionais, as suas tomadas de decisões, se você faz uma coisa, se você não faz outra. Sair de dentro de casa não quer dizer que você vai ser liberta das amarras que você tem, dos bloqueios que você tem na relação com sua mãe. Apenas significa que você vai mudar geograficamente. A questão é que você não tira de dentro de você a mãe que habita dentro da sua cabeça, você passa a ter uma série de consequências, você leva uma série de bloqueios
para outras áreas da sua, para você com você mesmo, para sua autoestima, para sua vivência de corpo, de sexualidade, de carreira, de relacionamentos amorosos. Inclusive, eu quero trazer aqui para vocês consequências dentro das relações amorosas, porque muitas vezes essa filha que passa mais tempo na casa da sua mãe, ela não está exercitando os posicionamentos de uma mulher madura, que ela não entende o tamanho que ela tem, a potência que ela tem, ela ainda se sente muito pequena, às vezes medrosa, ansiosa, imatura. É importante saber, sim, uma mulher que passa muito tempo na convivência com a sua mãe, que já deveria ter saído de casa ou que não está exercitando esse padrão de independência, de retirar de dentro de si esse vínculo materno que existe dentro dela, que ela ainda não se autorizou para ir para a vida, né, e viver a vida com base nos próprios termos dela, ela é uma mulher imatura. Ela muitas vezes pode não querer admitir isso, porque é uma realidade difícil. Mas você vai olhar para você e você vai precisar deixar de culpar a sua mãe, porque muitas vezes tem muitas filhas que entram nesse movimento do vitimismo, que é o quê? Eu me queixo da minha mãe, mas eu não tô fazendo nada para mudar em relação a isso. Então, assim, minha mãe é o algoz da minha vida. Se minha mãe não existisse, esse problema com a minha mãe não existisse, a minha vida seria completamente diferente. E eu falei justamente isso, né, na live de ontem, que não se trata sobre isso, se trata de você aceitar a sua luta, porque se você não tivesse essa luta com a sua mãe, você teria uma outra luta diante da vida. Então, é muito importante que, enquanto filha, você se retire desse lugar de vítima e vá para o lugar de protagonista, de olhar e dizer assim, essa é a mãe que eu tenho, então quais são as habilidades que eu preciso aprender para lidar com isso aqui, para essa dificuldade, esse desafio que a minha mãe representa na minha vida, ele seja menor do que eu e eu aumente a minha potência diante de tudo isso, né? Eu aprenda a lidar e esse desafio ele seja menor do que eu diante de tudo isso. Então, muitas vezes a verdade que algumas filhas não vão querer enxergar é que eu até postei um meme recentemente, que show da Xuxa é esse, porque as meninas, né, vão fazer o meu curso, vão fazer a imersão. E aí acham que o problema só tá com a mãe. O problema só tá com a mãe, porque a mãe que é o problema, porque a mãe... E aí descobre que o problema é também você, entendeu? E que show da Xuxa é esse? Porque é verdade. Você passou a muitas vezes a entregar o seu próprio poder pessoal, a validar demais a sua mãe. Na medida em que uma filha, ela só abre o espaço de esperar que a mãe entregue alguma coisa pra ela, validação, amor, carinho, atenção, esse espaço, essa abertura que você dá, você já alimenta um nível de dependência emocional. Porque se o outro não te entregar isso, você se frustra. Aí você fica mal. Ou seja, pra você tá bem, o outro precisa te entregar coisas boas. Se o outro não te entrega, você tá mal. Isso é dependência emocional. Nossa, Milena, mas a minha mãe, ela não deveria me entregar essas coisas? Amor, carinho, afeto, compreensão? Bom, dentro de um padrão de uma mãe equilibrada, que tem essas raízes bem nutridas, que esse fruto, né, foi bem pensado, esse desenvolvimento desse papel materno foi bem pensado, ela vai conseguir fazer isso. A questão é que, do campo da experiência humana, da existência humana, 2 mais 2 não é igual a 4, não. Porque eu sou mulher, tenho útero, vou ser mãe, vou ser uma boa mãe. Não, essa equação não fecha. Agora tem uma coisa muito importante. Para que, se você não recebeu o amor, a compreensão, a escuta, né, as coisas que você desejava na relação com sua mãe, isso não é um problema, porque você pode desenvolver isso dentro de você. Você tem essa potência para desenvolver isso dentro de você, na medida em que você se autocompreende, na medida em que você vive as suas verdades, na medida em que você se escuta, se observa, na medida em que você vive a vida que você deseja. Quando você entende que o outro é livre para ser disfuncional, para ter uma relação desequilibrada, né, sua mãe com ela própria, você também é livre para não estar dentro de padrões desequilibrados, de padrões distorcidos, de padrões desajustados. Porque a vivência, a continuidade, na medida em que a filha não olha para si e diz assim, eu vou quebrar esse legado aqui, eu vou quebrar esse mecanismo destrutivo que está sendo passado de geração a geração e a minha própria mãe não percebe, promove uma série de bloqueios. O bloqueio amoroso, o bloqueio materno, tem muitas mães que não, muitas mulheres que
não sabem, né, não querem ser mãe, não quer dizer que você tenha que ser mãe, certo? Não quer dizer isso. A questão é que você precisa quebrar esse bloqueio que existe dentro de você e os bloqueios que existem dentro de você para que você possa tomar a decisão da forma mais assertiva. Então você quebra o bloqueio para ter certeza da sua decisão ou para entender que não, que você estava justamente dentro de um bloqueio ali da relação e da convivência com a sua mãe. E aí você consegue tomar uma decisão de forma muito mais coerente, de forma muito mais acertada. Então, às vezes é o bloqueio amoroso, eu vou falar sobre os aspectos aqui do bloqueio amoroso, a problemática que muitas filhas têm para estar dentro de relacionamentos amorosos e uma devastação enorme que elas têm para encontrar equilíbrio e para desenvolverem um amor maduro dentro dos relacionamentos amorosos. Elas muitas vezes têm dificuldade de prosperar na carreira. Elas têm, né, o bloqueio materno, como eu disse, né, muitas vezes um bloqueio em ser mãe, o bloqueio da própria identidade, a essência dela, ela não sabe quem são, muitas vezes sabe o que a mãe é, os gostos da mãe, as potencialidades da mãe, as dificuldades da mãe, né, se ela fizer a redação do Enem sobre a mãe, ela tira 1000, mas ela não sabe quem ela é. A rivalidade feminina, tem muitas mulheres que olham para as outras mulheres assim, né, e não fica a cara de fulaninho. Esse jogo de você olhar para uma outra mulher e você de alguma forma achar que ela oferece algum tipo de perigo, algum tipo de ameaça, ou simplesmente que o seu santo não bateu, muitas vezes é uma reprodução daquilo que você viveu com a sua mãe. A própria relação com a sua mãe foi uma relação meio que ameaçadora ali entre você. A primeira conexão que você tinha na relação com uma mulher, ela não foi boa. Então muitas vezes você desenvolve uma relação de desconfiança com outras mulheres. Do nada, porque a rivalidade feminina muitas vezes nasce daquela, não fui com a cara de fulaninha. Mas da onde veio isso? Não sei. Não sabe, agora tá sabendo que é justamente de um padrão ali que existia dentro da relação com sua mãe. A própria relação com a sua mãe, ela foi dotada de uma desconfiança, aí você vai levando isso para as outras relações. Tem o bloqueio, que é o mecanismo da nostalgia. Tem muitas mulheres que estão presas no passado. Tem muitas mulheres que não se perdoaram por coisas que fizeram. Tem muitas mulheres exigentes, ansiosas. Tem uma série de bloqueios que acontece, né, a partir da convivência na relação com sua mãe. Adri, eu hoje sou mãe e quero muito ser diferente da minha mãe, com ele. Que bom. Estou em busca de aprender a lidar com minha mãe e honrar, sem ser dependente dela. Exatamente. Esse processo de honra começa quando a gente se honra. Não há honra quando a gente se desonra. Esse é o princípio básico de todas as coisas, a gente se respeita. Então, dentro de um relacionamento amoroso, dentro primeiro, né, de uma relação ali de dependência emocional com sua mãe, uma mãe que é controladora, uma mãe que é dominante, ela promove essa primeira relação que você tem com a sua mãe, ela é a forma como você foi ensinada sobre o amor, sobre amar e ser amada. E quando essa relação ela vem rachada, como é esse caso aqui, né, que a mãe impede os relacionamentos amorosos de uma filha, muitas vezes isso está acontecendo primeiro porque há um casamento inconsciente ali, né? Então, assim, às vezes a própria mãe ainda tá casada com um parceiro amoroso, ainda vive com um parceiro amoroso, ou já passou mesmo por um processo de divórcio, não tem ninguém na vida dela, mas independente de ter ou não ter, ela promove a filha a esse lugar de ser o parceiro dela. Então, inclusive o parceiro inconsciente dela, a ser a companheira da velhice dela. Então coloca a filha nesse lugar de extrema distorção. Porque a filha é para buscar a própria independência, a própria liberdade no mundo. Não é para estar voltando para a relação materna. Pelo contrário, né? A mãe é quem precisa também continuar buscando os sonhos, as perspectivas, os projetos, entendendo que a filha é pro mundo. Milena, mas a minha mãe não entende assim. É você quem precisa aposentar a sua mãe desse lugar. Não é a sua mãe, é a sua postura diante disso. É você quem aplica o jeito certo de viver a sua vida com liberdade. Então, tem muitas mães que têm medo da solidão. E elas não conseguem ficar com elas próprias. Porque se elas ficam com elas próprias, elas vão enxergar todos os monstros do passado, todas as questões não tratadas, toda a vida que ela queria ter vivido e aí não viveu. E aí ela faz o quê? Opa, vou acionar aqui, vou promover a minha filha a ser o meu parceiro inconsciente. Porque aí, em relação, eu pensando na vida dela, né, eu projetando as coisas para a vida dela, eu cubro de alguma forma as faltas que eu sinto aqui na minha vida.
Eu deixo de ver coisas que eu deveria estar vendo sobre a minha vida. Por isso que eu sempre tô batendo na tecla aqui. Uma filha precisa fazer falta na relação com sua mãe. Precisa sair para que a sua mãe enxergue a vida dela. Porque é só quando a gente enxerga aquilo que temos, aquilo que construímos, é que a gente consegue mudar a nossa realidade. Então, esse é o primeiro aspecto, né? De estar casado inconsciente com a própria mãe paralisa tanto a vida dela de buscar sonhos, perspectivas e projetos, quanto a sua própria. Porque a sua energia, ela tá sendo aplicada dentro dessa relação. E isso é péssimo. Uma outra coisa que termina acontecendo é a filha que vai tendo nessa problemática nos relacionamentos amorosos. Quando você tem essa rachadura na relação com sua mãe, quando essa primeira relação, a primeira relação de todo mundo com o amor é com a mãe. Então, quando você vai tendo essa rachadura, as suas próximas relações amorosas com seu parceiro ou com sua parceira amorosa, ela também vai carregando uma maletinha inconsciente de referenciais e de padrões distorcidos que você aprendeu com a sua mãe. Você leva também esse amor distorcido para as suas próximas relações amorosas. Então, aí muitas vezes a gente tem, primeiro, mulheres que vão fazendo escolhas amorosas com parceiros ou com parceiras que têm a mesma desordem emocional que ela. Às vezes ela faz escolhas por pessoas que têm também um padrão familiar caótico, desordenado, uma família muito disfuncional, certo? Às vezes ela vai fazendo uma escolha por um parceiro dependente da mãe, um parceiro dependente dos pais, um parceiro que não tem autonomia, um parceiro que não tem protagonismo, né? Um parceiro que não é maduro, um parceiro que não tem força diante da vida, que não é um adulto bem firmado. Às vezes ela vai fazendo uma parceria ali amorosa com um menino, sabe? Com uma pessoa extremamente imatura, uma pessoa dependente dos pais, uma pessoa que não tem força diante da vida, ou uma pessoa também muito insegura, porque ela vai pegando justamente os componentes que ela viveu na relação com a mãe e ela, sem perceber, vai buscando uma mãe nas relações, só que uma mãe, vamos dizer assim, imatura, né? Ela vai fazendo uma escolha a partir desse amor que ela se sentiu ensinada ali com a mãe, ela vai buscando outros amores imaturos. Então ela muitas vezes vai se fundir, se apaixonar por outras pessoas que não são maduras. E isso é péssimo, né? Porque você não consegue desenvolver um amor equilibrado, de fato, um amor maduro. Então é um parceiro que vem aí com a mesma desordem. Um parceiro controlador, um parceiro narcisista também, um parceiro dependente da mãe ou do pai, né? Um parceiro sem força, sem autonomia, sem protagonismo, um parceiro pequeno, um parceiro que não atende muitas vezes essa mulher, mas o próprio valor dela tá reduzido. A própria imagem que ela tem dela própria tá reduzida. Então muitas vezes ela até vai achar que é o homem mais maravilhoso do mundo, tá? Uma outra coisa, um outro bloqueio, né, que existe dentro do bloqueio amoroso, é a filha que ela não consegue se relacionar. Então ela tá há muito tempo e ela sempre tá em um relacionamento ou outro, ou às vezes ela não tem nenhum relacionamento sério. Às vezes não chega nenhum parceiro na vida dela. Por quê? Porque dentro dela habita uma ferida de merecimento. Ela não se sente merecedora de uma relação amorosa. No fundo, se torna isso. Ela não se sente uma mulher suficiente, uma mulher boa para estar dentro de uma relação. Ela não se vê com qualidade, ela não se vê com estima, ela não se vê de uma forma interessante dentro de uma relação. Então, muitas vezes, ela nem se permite estar dentro dessa relação, ou ela vai colocando problemas demais dentro dessa relação e ela própria vai sabotando as relações. Por quê? Porque o que está por trás disso é essa ferida do merecimento. Ela sente que não merece as coisas boas da vida. Ela sente que não merece os bons relacionamentos. Inclusive, aqui dentro dessa própria ferida do merecimento, tem muitas mulheres que fazem escolhas amorosas muito ruins. Escolhas amorosas que levam ela a desenvolver uma dependência emocional dentro dos relacionamentos amorosos. Aquela mulher... Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, o que acontece? É aquela escolha em que vai desenvolver uma dependência emocional, uma dependência amorosa. Ou seja, quando você tá bem,
Se a sua relação tá bem, né, com seu parceiro, com sua parceira amorosa, você tá bem. Se você não... Se aquela pessoa não faz o que você quer, ou se ela não entende você, você fica mal, você já encerra o seu dia, acaba o seu dia. Ou seja, a sua tranquilidade, a sua paz, o seu valor enquanto pessoa está ancorado dentro de um relacionamento. Você precisa que o outro te reconheça, você precisa que o outro te aplauda, você precisa que o outro te valide. E quando o outro não te dá isso, você fica mal. Isso é uma ferida de merecimento, isso é uma ferida a partir da dependência emocional, porque você espera que o outro seja um grande espelho, que esteja ali pra te admirar, que esteja ali pra te aprovar, que esteja ali pra reconhecer. Aí eu te pergunto, isso aqui é o reflexo de quê, pelo amor de Deus? Isso aqui é o reflexo da vida que você vive muitas vezes com a sua mãe. O seu valor está ancorado na sua mãe. E aí tem muitas mulheres que vivem pegando os seus valores e ancorando na relação amorosa. E aí, a relação amorosa é o tudo da vida dela. O parceiro ou a parceira vira o sol da vida dela. É cansativo, inclusive, estar num relacionamento com uma mulher assim, que investe demasiadamente energia no outro. Ana, tô me identificando tanto. Gente do céu, me define. Isso tem jeito de resolver? Tem jeito de resolver. Lógico que tem jeito de resolver. Eu vou mostrar pra vocês como resolve isso. Justamente no dia 28, na próxima segunda-feira, no Missão Independência. Passo a passo, importante, vou apresentar o passo a passo para que vocês tenham essa liberdade emocional, que inclusive essas consequências, porque são consequências, né, da convivência materna, bloqueios que são desenvolvidos pela convivência materna, eles sejam quebrados na vida de vocês. Então, não deixa de se inscrever. Entra lá, é só para quem as super comprometidas que se inscreverem, entrarem dentro do grupo do WhatsApp para que vocês recebam esse material, certo? De forma exclusiva, mas tem solução, com toda certeza. Então, essa ferida do merecimento leva a muitas mulheres desenvolverem dependência emocional com os parceiros, com os seus relacionamentos amorosos. E também tem uma outra coisa, tem várias questões que a gente pode falar aqui, mas tem uma outra coisa que também termina acontecendo, é a mulher que vai viver, seja ela própria, ela no relacionamento com ela na vida dela, ou ela dentro dos relacionamentos amorosos, de uma forma também muito controladora. Então é aquela pessoa que ela vai muitas vezes querer controlar o parceiro, vai querer saber tudo do parceiro, vai cair naquela historinha, eu conto tudo pra você, você não fala da sua vida. Muitas vezes ela própria não permite a liberdade do outro, fica muito desconfiada, tem um nível de ciúmes, quer controlar, regular a vida do outro, sempre tá criando construções fantasiosas dentro da cabeça dela. É uma mulher que ela tem dificuldade quando ela tá dentro da relação amorosa de ver quem é o parceiro dela. Ela faz uma ideia, ela tem um padrão ideal, porque ela faz a mesma coisa que ela faz com a mãe. Assim como ela tem na cabeça, né? Uma mãe ideal que ela gostaria de encontrar na vida, e que essa mãe ideal se choca com a mãe que é real, é a mesma coisa que ela faz dentro da relação amorosa. Então ela cria um parceiro ideal, uma ideia de parceiro, sabe? Ideal. E aí ela se choca com quem é de fato aquela pessoa. Tem até uma música do Kid Abelha, que ela canta e ela diz assim: eu quero você como eu quero. Nossa, essa música é a cara de uma mulher dependente emocional. Eu quero você como eu quero. Porque tem muitas filhas que elas estão aplicando esse padrão. Ela quer um parceiro amoroso do jeito que ela quer. E aí quando esse parceiro não dá aquilo que ela quer, porque ele tem a individualidade, tem a autenticidade dele, né? Ela se revolta, ela acha que ela tá certa, ela fica bem dentro da menininha mimada, que quer as coisas do jeito que ela quer, né? Que o problema tá no outro, e ela não percebe que ela tá sempre colocando sobre o outro uma forma, assim como a mãe viveu colocando sobre ela a mesma forma, e ela tenta controlar o outro, ela tenta mostrar como é que o outro tem que viver, como é que o outro tem que ser. Muitas vezes vai minando a própria liberdade. Tô me olhando em tudo, menos a dependência emocional. Então vá se identificando aí naquilo que lhe cabe. Já tive 3 namoros que não deram certo e acabei com todos. Como é a relação mãe e filha? Então eu vou lhe convidar depois para acessar lá meus stories. Eu vou deixar o link dessa live lá. Ela depois vai lá pro meu canal e aí eu falo sobre isso. Você aproveita, assiste essa live como um todo, certo? Então, que vocês possam observar para essas consequências que acontecem, esses bloqueios amorosos
que acontecem dentro da relação com um parceiro, mas que vem fruto, está ancorado desde a relação com a sua mãe, certo? Não esqueçam, se inscrevam no Missão Independência, esse evento online e gratuito, onde eu vou te apresentar o passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe, inclusive quebrar esses lastros, essas consequências na sua vida. Para isso, você tem que ir lá no link que está na minha bio, clicar lá, entrar no grupo do WhatsApp, porque só para quem for as comprometidas que estiverem dentro desse grupo vai receber esse material de forma muito exclusiva. Um beijo enorme, boa terça-feira pra gente. Tchau!